Bom, pessoal, nós vamos falar nesse vídeo sobre a otimização ou aumento na eficiência do uso de chairas. O porquê desse vídeo? Dois motivos. Um, que muitos amigos me escrevem na seção de comentários dos vídeos ou me mandam um e-mail falando que eles até possuem chairas de aço liso ou estriadas, mas não usam porque não conseguem acertar os ângulos das lâminas nessas chairas, ou seja, eles afiam na pedra, mas na hora de usar a chaira para realinhar, a chaira lisa nem é tão problemática, porque como eu já citei, ela tem uma tolerância aí de 8, talvez 10 graus para mais, sem danificar muito o fio. Realinhando esse fio e você podendo voltar ao uso da lâmina que estava com o fio rolado. Já a chaira estriada, ela requer que você case o ângulo certo. Por quê? Se você não casar exatamente o ângulo, você não vai fazer nada pelo fio. Você não vai nem realinhá-lo, nem redesbastá-lo ou reconformar esse fio. E se você aumentar o ângulo, você está estabelecendo um novo fio num ângulo maior. Ah, Cabral, mas a diferença é pequena, às vezes 1, 2 graus. A diferença é pequena. Só que essa diferença pequena faz diferença para você na hora de cortar o que você estiver cortando. Porque se você aumenta o ângulo, você aumenta a inabilidade de corte, ou seja, você diminui a habilidade de corte. E não é muito raro, porque uma vez que você aumentou um pouco o ângulo, se você precisar usar a chaira de novo e não conseguir casar aquele ângulo de novo, você vai ter que aumentá-lo mais uma vez. Porque você não vai ficar perdendo muito tempo lá, ou você não vai marcar o fio da sua lâmina com uma caneta marcadora para ver se a chaira está casando. Você está no uso, você não pode se dar esse tipo de luxo. Então esse é o detalhe. E muita gente reclama disso, tá? Então, eu vou dar uma solução que parece um pouco complicada, mas na verdade não é, pode ajudar muitos amigos. E o outro motivo de eu ter feito esse vídeo é para comentar sobre essas duas chairas cerâmicas que eu comprei na China. Os Correios me seguraram elas por cerca de 120 dias. Passou batido na receita, não fui tarifado nem nada, mas a eficiência dos nossos Correios levou 120 dias a partir do momento que chegou em Curitiba, para me entregarem essas chairas. Por que eu queria fazer um vídeo sobre elas? Porque eu andei sondando no Mercado Livre aqui do Brasil, e chairas cerâmicas não é que sejam caras, apesar que tem umas marcas que têm uns preços proibitivos, elas devem ser uma maravilha, só de você olhar para elas já devem restabelecer o fio pelo preço que pedem nelas. Mas essas aqui, cada uma delas custou $7, tá? E o frete das duas juntas foi $1,50, Ou seja, as duas chairas saíram por um valor total de $15,50. Eu falei assim, bom, é um valor bem legal, Na cotação do dólar que eu comprei, daria mais ou menos, sei lá, R$21, R$23, alguma coisa assim, cada uma dessas chairas. Eu falei assim, vou comprar para ver a qualidade, para ver se eu posso indicar para os amigos. A marca dela é CL, Olha, é uma chaira de alúmina, óxido de alumínio. É óxido de alumínio quase puro, porque dificilmente uma chaira de óxido de alumínio vai ser 100% óxido de alumínio. É 99%, 99,6%, 99,5%, porque ela precisa de alguns elementos ligantes, que aí é que está o pulo do gato das de melhor qualidade. Esses elementos ligantes, bondes e tal, é que vão fazer com que essas chairas sejam eficientes ou não no uso. Deve ser por uma série de motivos: temperatura de sinterização, pressão, porosidade, densidade da alumina, arranjo cristalino, uma série de coisas. Eles têm importância, é por isso que nenhuma chaira, ou mesmo as facas da Kyocera ou qualquer outra marca, são 100% alúmina. No caso da Kyocera, as chairas são ditas que são muito boas. Eu não sei, eu nunca tive uma em mãos.
Mas depois eu falo mais sobre ela. Então vamos voltar como resolver o problema dos amigos. Olha, é relativamente simples, tá? Eu acho que todo mundo conhece. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu não tenho aqui em cima nenhum. São aqueles transferidores de ângulo escolar, né? Não, eu acho que não tem nenhum aqui em cima, não. Bom, mas transferidor de ângulo todo mundo conhece. Basta pegar um papelão, gente, marcar o ponto central, ponto de 90 graus e traçar as linhas laterais do ângulo que você deseja. Pode ser 10, 15, 16, 14, 20, 25, 30, o ângulo que o amigo quiser. Faça um triângulo desse, né? E aí depois o que o amigo vai fazer? É lógico, esses dois aqui não têm o mesmo ângulo não, tá, gente? Isso aqui provavelmente é 10 graus, isso aqui é 15 graus. O triângulo feito, você vai cortar a ponta dele de modo que ele propicie um apoio, vamos dizer, sólido, entre aspas, num caibro de madeira como esse. Cabral, precisa ser desse tamanho, não pode ser um toquinho, não. Gente, eu não recomendo que seja um toquinho, porque senão fica complicado de você segurar. Um caibrozinho desse tamanho fica fácil. Às vezes você posiciona a chaira aqui, apoia a mão aqui e está tranquilo, tá? Então, e outra coisa, normalmente eu vou aconselhar os amigos a fazer isso a 4 mãos. Como? Alguém vai segurar o papelãozinho cortado aqui, tá? No caso aqui, vamos supor que eu quisesse minhas chairas anguladas a 15 graus. Alguém vai segurar o papelãozinho aqui, outro alguém vai vir com uma furadeira e a broca. Se a broca tiver o mesmo diâmetro da haste da chaira que vai ser usada, ou pouquinha coisa maior, para facilitar, você pode encostar a broca aqui na borda do papelão, que vai orientar direitinho o ângulo, tá? Essas brocas de um calibre só, normalmente mais longa, facilita isso. Cabral, para a chaira que eu tenho não tem broca para esse calibre, tem aquela broca para madeira que é achatadinha, né? Retangular com uma pontinha na ponta, só que a haste dela é mais fininha. Bom, gente, aí não tem jeito, você tem que posicioná-la um pouco distante do papelão, e quem estiver segurando o papelão vai orientando quem está segurando a broca, a furadeira, perdão, porque é uma tendência comum da pessoa, às vezes, no fazer um furo aqui, ó, por exemplo, aqui está paralelo, né, a aresta aqui do triângulo, né, está mais ou menos paralelo. Às vezes a pessoa começa a furar e começa a levar a furadeira para frente. Aí você tem que falar, não, fulano, baixa um pouquinho, volta. Aí, está paralelo. Ou então outras pessoas tendem a abaixar. Aí quem está segurando ali o triângulo, né, o papelão, fala assim, não, fulano, ó, levanta um pouquinho. Fica mais fácil fazer a 4 mãos, gente, tá? O furo vai sair mais correto. Cabral, o furo tem que ser exatamente o ângulo. Gente, isso não é olho de santo. Eu costumo brincar que isso não é olho de santo. Não tem que ser exatamente igual, porque se só você vai usar isso e você vai usar mais vezes esse caibro, vamos supor que você fez... o que eu recomendo é o seguinte, se você vai... Aqui, ó, aqui vai ser um exemplo legal. Vocês estão vendo que o furo, ele tem uma folga, né? Não é isso? Então eu recomendo que quando a broca for de um calibre um pouquinho maior do que a chaira que você vai usar, em vez de você fazer esse triângulo, vamos supor, esse triângulo é 15 graus, em vez de você fazer, você quer que ela esteja angulada a 15 graus aqui, em vez de você marcar 15 graus exato aqui, marca com 14, marca com 13, por exemplo, para fazer esses furos aqui, como a minha broca tinha um diâmetro maior do que essa haste, eu marquei com 13 de cada lado. Então, na verdade, esse triângulo aqui, esse aqui tem 15, mas o que eu usei para fazer a furação aqui tem 13 graus de cada lado, porque eu sabia que eu fazendo paralelo, mesmo eu furando o mais paralelo possível a aresta, como a broca era mais folgada, no eu colocar a haste, ela ia cair um pouco para cá, porque o buraco folgado propicia isso. Então eu já dei um desconto no meu triangulinho de papelão, porque eu sabia que isso ia acontecer. Então eu calculei 13. Você fez cálculo para isso? Não, gente, foi no chute, foi por aproximação. Eu podia tê-lo feito com 14 graus, tá?
E 13 graus deu mais ou menos 15 graus na furação, tá? Mas isso não é muito importante. Na verdade, para mim seria um pouco mais importante, porque eu tenho vários gadgets desse tipo pré-angular. Então o ideal seria que, se eu usar a lâmina nessa Shire aqui, ou se eu tiver com essa lâmina em outro lugar, for usar um gadget como esse aqui ou como esse aqui, eu case sempre os ângulos. Então, para mim, eu até tento aproximar o máximo possível do ângulo exato, tá? Mas para os amigos que vão usar só um gadget desse, não é necessário, tá? Então aqui tanto faz se aqui está com 15, não tanto faz, como eu já falei, o ângulo em habilidade de corte, 1 grau, 2 graus, vão fazer diferença, é mínima, tá? Mas ninguém vai deixar de afiar ou ficar com o fio perfeito por causa de 1 ou 2 graus, tá, gente? A verdade é essa. Então, quem for fazer, essa é uma dica, usar o papelão, como eu mostrei, fazendo a 4 mãos é muito mais fácil. Ah, Cabral, eu tenho furadeira de bancada. Bom, aí quem tem furadeira de bancada vai conseguir um ângulo exatinho, né? Aí facilitou bastante. Bom, mas essa é a dica então. E tem gente que me pergunta, Cabral, o que é melhor? A Shire cerâmica ou a de aço liso? Ô, gente, olha, para realinhar fio, só realinhar, a Shire de aço liso é uma maravilha. Mas se você tiver uma Shire cerâmica de granulação fina, ela para você vai ser vantajoso, porque você vai conseguir, além de realinhar esse fio, eliminar sempre uma camadinha mínima de aço fatigado, porque o aço, quando rola o fio, né, a lâmina quando rola o fio, ele está virando para um lado e para o outro, e sempre que você realinha, você está forçando ele para um lado e para o outro. Você está forçando ele para um lado e para o outro. Isso vai fatigando o aço. Se você bota a Shire num ângulo que é exatamente o ângulo do seu fio, você vai forçar muito menos, ele vai só chegar na posição e parar ali. Então você vai fatigar muito menos esse aço, ou seja, seu fio vai durar muito mais. Mas se for o amigo, por exemplo, que não tem Shire nenhuma, fala assim, Cabral, eu vou comprar uma Shire, preço a preço, eu escolho uma cerâmica fina ou uma aço liso? Ô, gente, eu acho que a cerâmica fina, apesar dela ter a desvantagem da fragilidade, né, não é interessante você ficar batendo Shire cerâmica assim, porque ela pode quebrar, tá? Eu acho ela, a médio e longo prazo, mais vantajoso do que a de aço liso, como eu já comentei. Por quê? Porque ela vai realinhar e também vai fazer um desgastezinho no fio, e dependendo de quão fina essa cerâmica se você sair de uma pedra 1200, que eu falei que é mais do que suficiente para a maioria dos usos de lâminas que a gente tem, ela vai inclusive refinar esse fio, tá? Então, nesse ponto de vista, se você for adquirir uma Shire, eu acho a cerâmica mais interessante que a aço liso. Cabral, você despreza tanto assim a Shire de estriada, de aço estriado? Não, gente, não é que eu desprezo. Às vezes as pessoas não entendem o que eu falo. A Shire de aço estriado não é ruim para refazer fio, não. Pelo contrário, é extremamente eficiente, tá? Qual o problema dela? É que pelo tipo de desbaste dela, essa Shire aqui até aconteceu de casar com um dos furinhos que eu fiz para as minhas hastezinhas cerâmicas, tá? Aqui elas encaixam justinho, não tem folga nenhuma. Por quê? A broca era mais larga, aí eu usei um recursozinho de colocar resina dentro do furo, posicionar a hastezinha na posição exata do ângulo que eu queria, firmá-la com um palitinho aqui em cima com uma cola de super bonder, esse tipo de resina, que é a resina de consultório que eu uso, seca bem rapidinho. Então o ângulo dessas hastezinhas aqui é certinho, tá? E essa Shire estriada aqui, ela casa mais aqui, ó, vocês veem que ela tem folga. Então, por ela ter folga, vocês vão perceber que o ângulo que ela forma, é maior do que o da hastezinha para a qual foi feito esse furo e ajustado esse furo. Porque aqui, ó,
ela tendo folga, ela deita um pouquinho mais, ou seja, ela aumenta o ângulo. Então aqui está marcado 25. Se aqui essa hastezinha me dá 25 graus, se eu for usar essa chaira cilíndrica aqui, provavelmente vai estar com uns 27, 28, tá? E o que acontece, gente? Quando a gente usa uma chaira cilíndrica, aqui, vocês estão vendo que eu estou fazendo a coisa de forma completamente contraintuitiva, tá? Isso aqui deveria estar voltado para mim, mas para efeito do vídeo, no passar aqui, mesmo eu fazendo um movimento acompanhando o fio, o que acontece? Eu estou tirando aço no sentido longitudinal do fio. Não é como se quando eu passo numa pedra, que eu estou tirando no sentido perpendicular ao fio, causando ranhuras perpendiculares ao fio. Quando eu uso uma chaira estriada, eu estou causando ranhuras longitudinais no fio. Isso enfraquece. Eu já mostrei isso num outro vídeo meu, usando papelão corrugado. Se eu tento dobrar o papelão corrugado no sentido das ridges, né, das saliências do papelão, é muito fácil. Eu dobro porque dobro aquela seção inteira. Se, no entanto, eu viro o papelão e deixo o corrugado nesse sentido aqui, vertical, e tento dobrá-lo, é mais difícil, tá? Então, essa é a explicação. Não é que a chaira estriada, de aço estriado, seja ineficiente. Pelo contrário, é extremamente eficiente. Mesmo removendo pouco, entre aspas, aço, você refaz um fio nela 10, 20 vezes mais rápido do que numa chaira cerâmica mais lisinha, tá? A única coisa que competiria com uma chaira estriada, em termos de chaira, seria uma chaira diamantada grosseira, com a vantagem que a chaira diamantada, ela faz os riscos perpendiculares ao fio, tá? A não ser que você pare a lâmina que você vai chairar na chaira diamantada aqui e passe ela reta aqui, sem movê-la pela chaira. Aí a diamantada também desgastaria longitudinal, que não é interessante. Mas como todo mundo que eu conheço usa a chaira assim, quer seja estriada, lisa, diamantada, cerâmica, então a diamantada vai te dar um fio duradouro também. E talvez seja a única que consiga um fio rápido como a chaira estriada. Então, volto a insistir, não é que a chaira estriada seja ineficiente, é o contrário, é até muito eficiente. Só que o fio dela não é duradouro, é um fio frágil, pelo que eu já expliquei. Ah, Cabral, pelo que você está mostrando aí, eu vou precisar de 2 chairas então. Gente, se você tiver 2 chairas iguais, ótimo. Mas você não precisa de 2 chairas. Por quê? Mesmo a estriada, como ela é muito eficiente, vamos supor que seu fio está muito detonado. Como nós estamos falando aqui, esse guide normalmente é para você só desvirar o fio que rolou. Então você coloca a sua chaira estriada, se só tem ela, né? Dá 1, 2 passadas. Vira de lado. 1, 2 passadas. Mais uma vezinha. Isso se seu fio estiver muito ruim. Uma passada aqui. Uma passada aqui. Pronto, resolveu o seu problema. E o ângulo exatinho. Toda vez que você for usar, você vai casar exatamente o ângulo. Então vamos lá. Ah, Cabral, mas eu tenho 2 chairas lisas. Ó, 2 chairas. Aqui, ó, vocês vão ver como é que ela entra justa aqui. Por quê? Porque eu usei acrílico para ajustar tanto o ângulo quanto a adaptação da chaira. Aqui dá até uma, como diz o outro, uma certa dificuldade para... Ah, mas montando ali não vai montar nunca, né, Cabral? Aí sim, aí ela monta. Então aqui, gente, ó, procurem não bater a lâmina na chaira. Para realinhar, não precisa pressão, não precisa força excessiva aqui. Lembrem-se, a superfície de contato é muito pequena, por isso, qualquer força que você exerça aqui, ela é multiplicada. Então é isso aqui, ó. Desculpe. Pronto, meu fio está realinhado, tá?
com a vantagem, toda vez que eu for realinhar, eu vou acertar o ângulo exatamente. Então eu vou fatigar muito menos esse fio. Esse fio vai durar muito mais do que já duraria se eu usasse manualmente a chaira. Por quê? Porque aqui é muito difícil de eu casar o ângulo exatamente, gente. Isso precisa. O uso da chaira é fácil, só que requer treino para que você crie memória muscular para tentar acertar sempre o mesmo ângulo, e assim mesmo é difícil, não é fácil não, eu reconheço isso. Mas voltando ao que eu queria falar sobre, então está aqui a dica, né, de como contornar esse problema. Cabral, e quanto às chairas que você falou que ia comentar, que são baratinhas chinesas? Gente, olha, realmente são muito baratas, mas elas têm problemas, tá? E problemas relativamente sérios. Provavelmente eles usam um molde duplo para prensar a cerâmica, e aí quando ela vem com uma linha de costura de um lado e uma linha de costura do outro. Se você passar o fio nessa linha de costura, não é que você vá danificar, é que a textura e inclusive como é que... Eu ia falar altura, mas altura não é o termo correto. A topografia dessas linhas de costura é superior ao resto da chaira. Então você corre o risco, às vezes, do seu fio morder ali. Então, de cara, você já tem um trabalho com essa chaira. Lixar essas linhas de costura. Eu comecei com uma lixa 220, não sei. Depois passei por uma 400. Aí eu fui observar... eu vou ficar em silêncio para vocês prestarem atenção no barulho que a lâmina faz na chaira. Aqui ela já foi polida, tá? Agora uma chaira excelente que eu tenho da Case & Sons. Apesar de ser extremamente fina, você sente ao longo de todo o trajeto do fio que ela está desbastando o aço, até pelo barulho. O trajeto inteiro dela é como se eu estivesse passando a lâmina numa lixa. Essas daqui chinesa, tá certo, elas foram lixadas, tá, gente? Mas mesmo quando elas chegam à superfície normal, a minha sensação é que o fio corria nela. Eu sei que algum desgaste estava sendo feito, mas não era como essa minha Case & Sons, nem como essas minhas hastezinhas baratinhas que eu comprei anos e anos atrás, que inclusive, quando elas chegaram para mim, eu fui olhar, elas são meio amareladas, vocês podem comparar com as outras aqui, elas são meio amareladas. Olhando com uma lupa de perto, parece que tem sílica no meio e tal. Eu pensei de cara, essas hastezinhas são uma porcaria. Na verdade, gente, elas são uma maravilha. Olha, ouçam o barulho que faz. Desgastem todo o percurso, como se fosse uma lixa fininha. Então, gente, essas chairas chinesas aqui da CL, a marca é CL, tá? Apesar de muito baratas, são utilizáveis, mas dá muito trabalho. Você vai ter que lixar. E aí o que foi que eu fiz? Eu falei assim, olha, já que eu comecei a lixar essa linha de costura, eu vou lixar a chaira toda. Então lixei com lixa 400, né? Lixei com lixa 220, a mesma que eu usei para lixar a costura. O que aconteceu? A chaira ficou um pouco mais lisa do que... Talvez o termo não seja esse. O desbaste que ela provocava no fio era um desbaste menos agressivo do que quando tinha vindo. Quando ela veio, o original dela. Aí o pessoal está falando, uai, Cabral, mas peraí, você está falando que passou uma lixa 220 e ela diminuiu a eficiência? É exatamente, gente. Porque em cerâmica, gente, como essas hastes que são óxido de alumínio, que é uma cerâmica quase pura, que não tem praticamente bonde, não é igual uma pedra cerâmica, que tem um bonde de resina, um bonde de argila, que tem um percentual até alto desse bonde e que libera abrasivo.
essas chairas aqui são extremamente duras, elas não liberam nada, elas não se desgastam. São mais ou menos, não estou comparando a qualidade e a eficiência, mas são mais ou menos como as hastes da Spyderco ou como essa aqui, não desgastam absolutamente nada. Então esse tipo de chaira, quando a gente fala em grana da chaira, qual é a grana da chaira? É 600, é 500, é 800, é 1000? Nós não estamos nos referindo ao tamanho de partícula, não. A partícula provavelmente é o mesmo tamanho em todas elas. Por exemplo, na do Sharpmaker, tem aquela haste fine, né, que é a branquinha, essa daqui, né? Essa aqui é uma que eu cortei para fazer o meu gadgetzinho, né? E tem a ultra fine. O tamanho de partícula de dióxido de alumínio delas é exatamente o mesmo. A diferença na abrasividade está na técnica, na tecnologia envolvida na confecção, na sinterização, no tipo de ligante, na pressão, na temperatura, seja lá o que for que o fabricante que fabrica para a Spyderco usa, tá? Então, quando a gente está falando em chaira cerâmica, quando a gente fala grana, nós não estamos nos referindo ao tamanho de partícula, mas à equivalência de padrão de riscamento que aquela chaira dá comparada a uma lixa ou uma pedra, por exemplo. Então, quando eu falo que essa chairazinha minha aqui tá com uma grana mais ou menos 1000, por aí assim, é porque ao comparar o padrão de riscamento que ela produz no aço com várias lixas, eu vi que a que mais aproximou foi uma lixa 1200, tá? E que por coincidência foi a última lixa que eu usei para lixá-la. Sim, essa aqui eu também lixei. Então, gente, isso é uma informação para os amigos. Quando a gente falar em grana de chaira, nós estamos nos referindo à equivalência de padrão de riscamento. Não significa, por exemplo, se eu tiver que essas duas chairas aqui, uma fosse grana 400 e outra 1000. Ah, essa aqui tem um grão maior do que essa? Não, provavelmente o grão é o mesmo. A diferença está na sinterização, tá? Já numa chaira diamantada é diferente. Quando a gente fala grana, nós estamos falando o tamanho da partícula de diamante que está revestindo a chaira, tá? Só para ficar clara essa diferença. Outro detalhe, gente, vou usar como exemplo essa hastezinha que eu comprei anos atrás, e quando eu comprei foi num... O pessoal me pergunta, Cabral, onde você comprou? Me passa o vendedor e tal. Gente, infelizmente tem uns... Aí eu acredito que uns 8 ou 10 anos que eu comprei essas chairas. Eu comprei um lote de 12, tá? Eram lâminas, não, perdão, hastes de mais ou menos desse tamanho. Eu comprei 12 num leilão do eBay. Eu paguei barato relativamente, porque essas hastes aqui não são consideradas hastes de qualidade, não. Pelo contrário, mas são excelentes, tá? Comprei 12 e quando cheguei, a equivalência do desgaste delas era mais ou menos a uma lixa 400. Eram bem ásperazinhas. E você olhando com lupa, como eu já falei, ela tem alguns porozinhos e tal visíveis, coisa que essa Case & Sons não tem, a Spyderco não tem. Você olha eu olhei essas hastes com magnificação de 60 e um LED de alta luminosidade. Você não acha porosidade nenhuma, nem na Case & Sons, nem na Spyderco. Já essa aqui você acha alguns poros isolados, e essa aqui tem muito. Mas você não sente isso no passar a lâmina. Como eu falei, ela corre. E aí eu vou dar uma dica para o pessoal. Quem comprar chaira cerâmica, fala assim, eu vou refinar minha chaira, igual o Cabral falou, dá trabalho? Dá trabalho. É extremamente fácil refinar uma haste cerâmica dessa. É com lixa carborundo mesmo, tranquilo. Você pode começar numa 400, passar para 600, depois 800, 1200, você vai até 2000 se você quiser, igual eu fui. Quem já viu um outro vídeo meu que eu tenho uma maleta com 3 pares dessas hastes, um par está na grana, não é grana, né? No grit original que ela vem, um par eu lixei até 1200 e o outro par eu lixei até 2000, tá? Porém,
eu recomendo aos amigos usar bastante a chaira na grana que ela vem, por exemplo, uma dessa aqui que é mais ou menos equivalente a 400, talvez 500, não sei. Porque tem um detalhe, gente, é simples, entre aspas, refinar uma haste cerâmica. Porém, é quase impossível você torná-la agressiva de novo. A única maneira que eu consegui foi usando ácido fluorídrico, que é o único ácido que ataca a porcelana, tá? Ácido fluorídrico é extremamente perigoso, não recomendo que os amigos usem, tá? Então pensem 10 vezes antes de refinar a chaira de vocês, tá? Se você falasse, não, eu quero uma chaira cerâmica só para fazer um desgaste mínimo nos meus fios ou microfios, e mais para realinhar mesmo esses microfios e fazer aquele desgaste mínimozinho que você comentou, Cabral, para aumentar quase que indefinidamente a vida desse fio, ótimo. Mas saiba que uma vez que você suavizou a superfície da haste cerâmica, torná-la mais agressiva é quase impossível. Eu já vi relatos em fóruns gringos de pessoas que usando placas diamantadas bem grosseiras conseguiram isso. Aí eu tentei isso aqui em casa também, com total insucesso. Eu cheguei à conclusão que o que o pessoal estava vendo era o efeito de micro-ranhuras criadas por diamantes novos, porque se você tiver uma placa diamantada também, já meio usada, meio gasta, você não vai ver esse efeito não. Então eram as micro-ranhuras provocadas por uma placa diamantada grosseira nova, e aí ela estava funcionando mais ou menos como uma chairazinha estriada, aquelas estriazinhas, aquelas ridges, né? Aquelas espinhazinhas de cerâmica que estavam pegando no fio e dando às vezes uma sensação de um desgaste mais grosseiro, mas na verdade não é isso. E já vi relatos de amigos que acharam que até pedra cerâmica sólida, como a Spyderco tem, tentaram lixar para acertar e a pedra perdeu a agressividade de corte. E aí, Cabral, como é que eu faço? Eu falei, sinto muito. O único jeito de tentar voltar, que é o que eu tentei com essas hastes cerâmicas, a minha intenção, como eu ia usar só a fina, seria deixar essa face que tem o sulco usado para anzol e tal, extra fina, lixando. Então eu lixei até 2000, consegui, ela está mais fina que essa face, e a intenção era lixar com uma placa diamantada a outra face para deixá-la mais ou menos como se fosse a pedra marrom da Spyderco. Lendo engano, quem disse que eu consegui? A minha única solução foi fazer essa gambiarra. Comprei placa diamantada no AliExpress, cortei com disco carborundo, come-se alguns discos carborundo quando começa a chegar na face diamantada, você começa na face posterior da plaquinha de aço, mas quando começa a chegar aqui, o disco carborundo vai embora rapidinho. E colar aqui. Foi a única forma que eu consegui de ter uma superfície mais agressiva para desbaste. Então, quem for comprar uma haste cerâmica e estiver pensando em suavizá-la lixando, pense duas vezes, porque depois voltar atrás eu vou dizer que é quase impossível. Só não é impossível porque o ácido fluorídrico faz isso, tá? Mas voltando a essas chairas chinesas, Cabral, você recomenda comprá-las mesmo tendo esse trabalho? Olha, gente, se a sua intenção é ter uma chaira que vá mais realinhar do que desbastar, e você tiver disposto a botar graxa no cotovelo e no pulso e lixar essas bichinhas, vão ficar uma maravilha para isso, tá? Passando a unha, você sente uma certa aspereza, mas se você passar o dedo, ela parece vidro, de tão lisa. A mesma coisa essa daqui, tá? Essa aqui é mais lisa ainda. No entanto, no você passar qualquer lâmina nela, olha o barulho. Ela realmente desgasta o aço, mesmo tendo uma equivalência de 1000, mais ou menos. Olha essa. Aqui, ó, tem uma imperfeição aqui, ó. Olha o barulho. Ó.
Você está com um fio, beleza, só rolado. Bate numa imperfeição dessa, você cria provavelmente um dentinho ou rola mais no seu fio. Quer ver? Ó o dentinho ali. Ficou cega. Não foi nem dente. Ó, ela está correndo aqui, ó. Bateu ali numa imperfeição. Então é o baratinho que sai às vezes um pouco caro. Tem como eu correr? Isso aqui é só eu passar uma lixinha 600 aqui, depois uma 1000 e estamos conversado. Resolve o meu problema. Então, gente, você fala assim, ó, Cabral, se você está falando que a Shire é mais interessante, a cerâmica, do que a de aço liso. Mas essas chinesas aí, por exemplo, você não agradou muito a qualidade delas, é verdade, gente. Essa Case Sons, você não acha mais para comprar, ela é um artefato vintage, tá? Não acha? Excelente, mas infelizmente não acha. Como eu comento com alguns amigos que me escrevem na seção de comentários ou me passam e-mail, olhando no Mercado Livre, gente, eu vi que tem um vendedor que vende uma Shire cerâmica. O comprimento é mais ou menos esse aqui, com o cabo, tá? Um cabinho de madeira. Eu já pesquisei várias vezes o Mercado Livre. Achei até alguns outros vendedores que vendem, parece que as Shires são idênticas, mas esse vendedor vende cada unidade dessa Shire a R$24. Não faço ideia do frete, não faço ideia, não conheço o vendedor, nunca comprei uma Shire dessa dele, mas a haste cerâmica da Shire me parece, pela fotografia, eu tenho que deixar isso claro, senão alguém vira e fala assim, o Cabral falou que era igual e não é. Não, pela fotografia, até pela tonalidade da cerâmica, me parece que é exatamente igual essa hastezinha aqui. E olha, eu vou falar para os amigos, os amigos sabem que eu tenho talvez uns 2 ou 3 gadgets com pedras da Spider, mas eu tenho vários gadgets desse aqui com esse tipo de haste. E é a que eu mais uso, gente. Ela é extremamente eficiente. Você, quando ela chega, se for o caso, às vezes pode, como aconteceu comigo, eu percebo algumas imperfeiçõezinhas dela. Então eu peguei uma lixa 220 e dei uma lixadinha de leve, só para tirar qualquer eventual, igual eu mostrei nessa Shire aqui, qualquer eventual partezinha dela que tenha ficado uma partícula para cima. Poro na Shire não faz mal nenhum para o fio. O fio não vai bater na borda dele igual algumas pessoas podem imaginar. Eu só passei uma lixa 220 para que, caso eventualmente tivesse alguma irregularidade protuberante na superfície, onde o fio poderia impactar, resolvesse esse problema. Aí você fala assim, Cabral, eu obrigatoriamente tenho que dar essa lixada? Não, você pode pegar uma faquinha velha sua, até faca de mesa. Vai passando o fio dela ao longo de toda a Shire. Se não teve nenhum banco, se ela não bateu em nada, você não precisa mexer. Cabral, eu posso refinar essa haste? Gente, olha, eu vou ser bem sincero. A minha sorte é que eu tenho ainda talvez umas 2 hastes, não desse tamanhozinho, 2 maiores. Desse tamanho eu tenho um par também, que está no grit original. Porque eu até consegui uma outra que está lá embaixo, eu consegui torná-la mais agressiva, praticamente como era quando veio, porque eu usei ácido fluorido. Porque a maioria delas eu lixei, e aí não tem volta não. E ela com essa grana, 400 ou 500 mais ou menos, de equivalência, gente, ela não só realinha seu fio, como faz um desbastezinho relativamente agressivo. E com detalhe, o fio saído dela rapa cabelo. Cabral, mesmo na grana equivalente a 500, mesmo na grana equivalente a 500, que seria mais ou menos 1000 da pedra japonesa. Então, o vendedor do que seria uma Shire dessa, né? Não da Shire, ele vende a Shire que tem com uma empunhadurazinha de madeira e tal, está vendendo a R$24 cada uma. Entre pegar uma Shire dessa, chinesa, que vai sair em torno de 23,
tá? Se você colocar um troquinho a mais, 1,50, 75 centavos de dólar do frete, vai sair mais ou menos aos 24. Tá certo, essa daqui eu não sei o preço do frete, tá, gente? Pode ser que ele peça um frete absurdo, eu não sei, não faço ideia. Eu acho mais negócio os amigos comprarem essa que parece desse vendedor do Mercado Livre, parece ser igual essa haste minha. E eu realmente gosto muito dessa haste cerâmica. É a que eu mais uso, para ser bem sincero. Eu chequei hoje de manhã, esse vendedor continua ativo, só está com o anúncio pausado. Pode ser que ele esteja em falta dela. Vocês vão achar outras hastes, é só prestarem atenção, ela é meio amarelada. O cabo que ela vem é um cabozinho de madeira marrom claro, tá? Vocês vão ver fotos no Mercado Livre. Essa aqui eu recomendo, tá? Se a desse vendedor for igual a essa, pela foto, volto a frisar, pela foto a sensação que eu tenho é que é idêntica, tá? Diâmetro, comprimento, as especificações que ele coloca lá, me parece ser idêntica. Não posso afirmar que seja, não posso afirmar que tenha a qualidade dessas hastes que eu comprei no eBay, mas me parece que é, tá? Então, se um amigo tiver interessado numa haste cerâmica, procura no Mercado Livre, é o preço mais barato que tem desse vendedor, R$24. Tem outras na faixa de, acho que 30, 40, até R$50. Aí fica livre escolha do amigo. Eu normalmente iria no mais barato, né? Eu não sou bobo. Agora, não estou recomendando que comprem porque a qualidade vai ser igual. A única coisa que eu posso afirmar é que pela foto parece ser o mesmo tipo de aço cerâmico, tá? Então, gente, fazer a furação num caibro é extremamente fácil, como eu já mostrei. É só usar um gabarito de papelão, né? Nem precisa ser papelão muito grosso. Se você quiser um apoio melhor, você usa um papelão mais grosso, tá? Usa o transferidor, marca 10, 15, 20 graus, o grau que você quiser, tá? Posiciona, pede um amigo, um irmão, um tio para ajudar. Alguém vai segurar e quem tiver mais habilidade com a furadeira vai fazer a furação. Selecione uma broca que seja mais ou menos o diâmetro exato. Cabral, não consegui nenhuma diâmetro exato. Então use uma com diâmetro um pouquinho maior. Se o diâmetro for um pouquinho maior e você quer 15 graus, em vez de fazer o triângulo com 15 graus, faça com 13 de cada lado, para ter aquela folga para a hora que ela deitar, ela chegar nos 15. Cabral, na hora de furar, foi meu irmão que foi furar para mim e infelizmente ele não teve muito controle. Um furo saiu mais inclinado que o outro, ou seja, um lado vai estar com, sei lá, digamos, 16 graus e o lado de cá vai estar com 14. Não tem problema, gente, porque se você for usar só esse gadget, o que acontece? Basta você fazer uma marcação de um lado dele, pode ser botando um preguinho, riscando, marcando com caneta, seja fazendo um entalhe, não importa. De modo que esse lado fique sempre voltado, ou para o seu lado esquerdo ou para o seu lado direito. Isso aí, cada um decide o seu. E quando for usar, posicione sempre do mesmo jeito, porque se você está usando a sua lâmina aqui e aqui está em 14 graus, você está casando exatamente. Se você está usando ela aqui e o lado de cá está 16 graus, você está casando exatamente. Só vai dar problema se você inverter. Se você inverter, aí pronto, aí deu pepino. Porque esse lado que estava com 14 passou para 16. Só que o seu fio aqui está com 14. A hora que você posicionar aqui, esse lado aqui vai ser efetivo. Vai desvirar o fio, vai desgastá-lo um pouco e vai inclusive fazer um novo microfio de 16 graus, porque aqui estava com 14. Agora, quando você passar do lado de cá, que o fio estava com 16 graus e aqui agora vai estar com 14, o seu fio, a borda extrema não vai pegar na chaira. É como aquilo que eu mostrei no vídeo anterior. Vai pegar a lateral do fio. Ou seja, você provavelmente vai ficar com o aço virado para o lado de cá. E aí você vai cortar alguma coisa e você fala assim, nossa senhora, mas esse fio está ruim, está arrastado, está arranhando, não está cortando bem. Por quê? Porque como você inverteu o gadget, aqui desse lado de cá,
a borda extrema do seu fio não está nem tocando na chaira. E isso você não consegue ver a olho nu. Você precisa de uma lupinha e uma caneta marcadora de CD. Mas se você fizer a marcaçãozinha como eu recomendei e usar o lado da marcação sempre para a direita ou para a esquerda, ou seja, você vai ter a chaira sempre na mesma posição, esse problema fica evitado. Cabral, mas se eu tiver com essa chaira que é super lisa, eu fiz o meu fio de 15 graus na pedra e quero refiná-lo nessa chaira, só que eu não furar, um lado ficou com 16, o outro ficou com 14. Se ela é tão fininha assim, se ela desbasta tão pouco, eu vou levar uma eternidade para acertar o fio nela, não vou? Vai. Só que aí você pode usar um macetezinho, pode usar um truquezinho. Qual é? Você pega uma folha de lixa, 400, sei lá, coloca aqui na sua chaira, segura ela aqui. Eu estou usando um pedaço de papel, gente, mas vocês podem usar uma lixa inteira, inclusive, se quiser. Basta dobrar aqui, puxar contra a chaira, e aí pega a sua faca e faz o fio nela. Faz na lixa. Tal, faz até sentir a rebarba do lado de cá. Sentiu a rebarba do lado de cá? Passa a lixa para o outro lado e repete o mesmo processo, até sentir a rebarba do lado de cá. Volta a lixinha para cá, uma passadinha para matar a rebarba. Pronto. Eu já estou com um fio feito nesses ângulos aqui, em grana 400. Ah, Cabral, eu queria um fio mais refinado. Não tem problema. Pega uma lixa 600 e só refina o fio, fazendo o mesmo processo. Vai até a grana que você quiser. 800, 1.200. Não importa, o que você quiser. Opa, deixa eu ver se desligou.